A força do pensamento é o reflexo da força das convicções, tá certo? Quando você tem um pensamento forte, quando você tem convicções fortes, você vê com clareza. E ao ver com clareza, você também opina com clareza. Suas ideias também saem com mais clareza. Sua margem de dúvida, que é uma coisa normal e comum na análise dos acontecimentos, mas ela é reduzida pela, pela sua taxa de convicção, pelo pensamento que você tem sobre as questões. E o pensamento no Brasil, em torno de duas questões decisivas, que é a questão nacional e a questão democrática, confunde muita gente até hoje. Eu fiquei 40 anos no PCdoB, convivi com os antigos dirigentes, e eu via que eles encaravam com alguma desconfiança a questão nacional, porque eles associavam a questão nacional ao autoritarismo, às ameaças às liberdades democráticas, mesmo em relação ao Getúlio. O Partido Comunista olhava assim, olhe, mas é preciso levar em conta que foi um período de muita repressão. O Geisel, a mesma coisa. Então, é o seguinte, a esquerda, ou os liberais de esquerda, associaram a questão democrática à questão a luta contra o autoritarismo, que eles acham que estava ligada à questão nacional. Então, a questão nacional foi sempre vista como uma coisa secundária, já que o fundamental era a luta pela democracia, a luta pela liberdade, e isso estabeleceu essas alianças, como a aliança contra o Geisel, o regime militar, que foi uma aliança entre esses setores liberais, mais de esquerda e mais conservadores, cada um com as suas razões, uns liberais contra o estatismo do Geisel e outros liberais contra o autoritarismo. Mas a verdade é que se juntaram e se uniram. Então, quando aparece um governo com esse viés autoritário do Bolsonaro, né, exagerado pela campanha de que havia uma ameaça de fascismo, uma ameaça de ditadura, eu nunca acreditei nisso. Bolsonaro nunca foi ameaça, a não ser a ele mesmo, coitado. Tá certo? Bolsonaro nunca foi um líder forte, um líder capaz de reunir forças para qualquer outra coisa que não fosse essas arengas de porta de palácio que ele faz. Mas esses setores aproveitaram para vender essa ameaça e, em nome disso, negar ao país, em função do governo, até os interesses nacionais, como é o caso da Amazônia. É claro que existe um problema na Amazônia que ultrapassa o governo do Bolsonaro. É evidente que a Amazônia está na agenda internacional, não é por causa do governo do Bolsonaro. Por mais que ele tenha errado na relação e na própria defesa das teses dele, existe um interesse geopolítico, comercial e outros. Mas acho que o pessoal diz, olha, mas não dá para defender a Amazônia porque vai dar a impressão que está defendendo o governo do Bolsonaro, e aí erra profundamente. Né? E, aliás, deixa nas mãos do Bolsonaro a defesa do interesse nacional, a defesa da questão nacional. Ou seja, a esquerda parece aos setores nacionalistas como indiferente ao destino do país, ao destino da Amazônia, o que é uma coisa absolutamente lamentável. Né? E acho que a raiz disso é a incompreensão da importância e da centralidade da questão nacional na construção do país, na construção do Brasil. E, em muitos momentos, houve, de fato, um conflito, uma contradição entre a questão nacional e a questão democrática. Isso aconteceu em vários momentos.
na história do Brasil. E como disse aí já o Felipe, né? Ou seja, não existe direito social, direito democrático numa colônia. Uma colônia é uma colônia. Você não é nada, certo? Para construir a democracia e construir socialmente o país, você primeiro precisa ter um país. Você não tem um país, você tem o quê? Um espaço onde você brinca de democracia, um simulacro de democracia, um simulacro de direitos sociais. Que adianta você construir cota para tudo? Se o país não se desenvolve, se o país não vai crescer, isso vai alterar o que exatamente na agenda do país se você aprovar todas a plataforma de reivindicação dessas corporações biológicas que se formam? Vai resolver o quê? Não vai resolver nada, entendeu? O país não vai sair do lugar, vai continuar no imobilismo, no atraso. Mesmo que você aprove essas agendas identitárias, para o destino do país isso não vai mudar. O que muda o destino do país é a agenda nacional, é a questão nacional. Por essa razão se faz tanto esforço para fragilizá-la e para esvaziá-la.